Graça e paz, meus amigos, meus irmãos, aqui do canal Ministério Daniel Dantas, ou também do Facebook, você que está me acompanhando pelo Facebook, compartilha o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos ajude a propagar a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar o coração dos irmãos nesse dia, nessa noite, eu não sei que hora você vai acompanhar esse vídeo. E sem mais delongas, vamos ao texto bíblico. Está registrado em Isaías, capítulo 1, no versículo 18, diz assim: Vinde e conversemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Irmãos, nessa palavra aqui eu consigo observar o amor de Deus e eu consigo também observar o perdão de Deus. E o tema dessa palavra é o amor de Deus e o perdão de Deus. Por que eu vou falar para você isso? O que Deus coloca no meu coração é que ainda que a gente seja rebelde, igual esse contexto dessa palavra, Deus usou o profeta Isaías para tratar direto com Israel, seu povo, e aqui na perícope desse texto mostra que a nação estava rebelde contra Deus. No versículo de número 3, ainda do capítulo 1, ele diz o seguinte: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus estava querendo buscar, usando a vida do profeta, buscar para o povo a um arrependimento dos seus pecados. O povo tinha se corrompido aos ídolos, o povo tinha se corrompido nos seus pecados, nas suas iniquidades. E veja que Deus usa algo impossível da natureza humana para nos mostrar que para ele é impossível. O que, Daniel, que ele usa? O carmesim e a escarlata são cores que ela é extraída de uma largata. Depois que ela morre, que ela seca, essa largata ela solta uma cor, que é um vermelho, aquele vermelho forte, sabe? A escarlata, a cor escarlata. E as pessoas que trabalhavam com tecido naquela época, eles usavam a cor desse carmesim e a escarlata para tingir tecidos. E se acontecesse algum acidente com essa tinta, pegasse algum tecido branco que não era para ser pintado, já era descartado esse tecido. Por quê? Porque não saía. Hoje, claro, com a tecnologia, talvez exista algum produto que consiga limpar esse tecido, tirar essa cor, mas naquele tempo não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha produtos como um sabão, um detergente, uma água sanitária que pudesse limpar aquele tecido, e era descartado. E Deus usa esse contexto do carmesim e da escarlata para mostrar que eles pegavam as roupas e jogavam fora. E nesse caso, o povo de Israel estava tão cheio de pecado que Deus estava usando isso aqui para contextualizar para eles que ainda que as roupas deles, as vestes do povo, estivessem manchadas, igual o escarlate e o carmesim, Deus não jogaria fora as suas vestes, mas eles purificaria e deixava mais brancas que a lã e mais brancas que a neve. Então Deus usa aquele contexto impossível da natureza humana para mostrar que para ele é impossível. Veja que nós vemos no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, que o anjo Gabriel fala para Isabel que para Deus nada é impossível, porque ela já era de idade, Zacarias também, e o anjo falava que ela ia engravidar do homem que iria preparar o caminho de Jesus. E para Deus nada é impossível. Maria também engravidaria sem ter relações sexuais naturais com o homem. Para Deus nada era impossível. Então, Deus fala a uma nação rebelde que não escutava a Deus. Isso tudo que eu te falei, que ele tornaria as roupas, as vestes daquele povo, que na Bíblia as vestes, ela traz uma simbologia da vida espiritual do povo, da nossa vida espiritual. E aqueles que recebem vestes brancas novas são aqueles que recebem a Cristo e são selados com o seu Santo Espírito e têm uma vida de santidade. Eles recebem uma vestes brancas como a neve, como a lã. E nós vemos hoje
as nações, povos estão rebeldes, não querem saber de Deus, ainda que exista profetas, evangelistas, pastores pregando o evangelho de Jesus. Há nações rebeldes, eles não querem saber, mas essa promessa é para todas essas nações. Essa palavra, essa promessa que Deus torna as vestes mais brancas que a lã e mais brancas que a neve. Porque o amor de Deus vai além daquilo que nós podemos explicar. O amor de Deus vai muito mais além daquilo que nós podemos sentir, falar. O próprio Deus é o próprio amor, Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Romanos capítulo 11, versículo 33, o finalzinho do texto diz que quão inescrutáveis são os seus caminhos. A palavra inescrutáveis significa, no original grego, que não tem explicação. É algo que a gente não pode explicar, é os caminhos de Deus, as maneiras que Deus faz para resgatar o homem. Veja bem, 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17 e 18, diz que Deus nos comprou com algo mais valioso que o ouro e a prata que perece. O ouro e a prata que perece, que se acaba, que depois não vai ter mais valor algum, mas ele nos comprou com algo mais valioso que ouro e prata, ou seja, Ele usou o sangue de Jesus para nos comprar, para nos remir, como de cordeiro que foi sacrificado ainda antes da fundação do mundo. Depois leia esse texto e veja que maravilha que Deus fez, que ainda antes de dizer haja luz, Deus planejou a cruz. A soteriologia diz que o estudo da salvação, né? Soterios é salvação, redenção, logia, estudo ou tratado. Diz que Deus planejou em cima, baseado nesse texto que eu acabei de citar para vocês, 1 Pedro 1, 17 e 18, que Deus planejou a salvação ainda antes da fundação do mundo. Então Jesus Cristo, Ele não é o plano B de Deus, mas foi o plano A. Antes de tudo isso aqui, Deus já tinha preparado Jesus já tinha se entregado como um cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula, para salvar o povo. Aqui no meu canal, eu vou deixar os cards aí em cima, eu tenho 2 vídeos falando sobre a soteriologia, acessa lá e dá uma olhada, que trata sobre a doutrina da salvação, é mais aprofundado. Então entra lá e dá uma olhada nisso. Então veja que os caminhos de Deus são inescrutáveis, não tem como explicar. Como é que eu posso explicar que Deus resolveu salvar um povo que ainda nem existia? Não dá para explicar, é difícil explicar isso, é algo muito profundo. Então veja quão grande é o amor de Deus e quão grande é o perdão de Deus, e Ele é para nós. Ele é para nós. E para finalizar essa palavra, eu quero usar aqui o versículo 19, para a tua vida. Se quiserdes, se você quiser, você que está me ouvindo agora, e me ouvirdes, você que está ouvindo agora, ouvir a palavra de Deus, comereis o bem dessa terra, comereis o melhor dessa terra. Outras traduções diz comereis o melhor dessa terra. E quem anda comigo, quem caminha comigo na fé aqui nas células da igreja, aqui na igreja, sabe que eu gosto de usar muito esse termo melhor dessa terra. Tem um preço a ser pago. Veja bem, você vai em um shopping, alguma coisa, comprar algo bom, melhor, você vê que é um preço mais alto, é mais caro. Então, o que significa isso? Se você obedecer a Deus, se você ouvir a Deus, se você andar nos seus caminhos, obedecendo a sua palavra, servindo, amando o próximo como a ti mesmo, servindo ao Evangelho de Jesus, você vai comer o bem dessa terra, o melhor dessa terra. O melhor dessa terra vai ser um preço a ser pago, ou seja, Deus vai te prosperar. Nós vemos aí na internet o povo falando, o povo que é contra a prosperidade financeira do crente. Para eles, o crente tem que sofrer, o crente tem que ser miserável. E isso não é verdade, porque nós vemos que Deus é o dono do ouro e da prata. E por que nós que somos filhos, herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo, temos que ser miseráveis, temos que ser pobres? Isso é uma mentira de Satanás. É uma mentira do diabo que você tem que ser pobre, tem que ser um falido, tem que ser um miserável porque serve a Deus. Não, isso não é verdade. O que você não pode fazer, é que Jesus nos ensina lá no Evangelho, é amar ao dinheiro, servir ao dinheiro, e não o dinheiro te servir. A única coisa que Jesus tratou como Senhor no Novo Testamento foi o dinheiro. Ele diz, você não pode servir a 2 senhores. Então ele tratou o dinheiro como um senhor que escraviza.
Eu não posso deixar que as minhas riquezas, o meu dinheiro, o meu poder financeiro seja algo que me escravize, algo que eu idolatre, porque Paulo tratou a avareza como idolatria inspirado pelo Espírito Santo. Então nós não podemos ser avarentos, mas nós temos que usar o nosso dinheiro com propósito, abençoar pessoas, abençoar a obra de Deus, porque o templo é pago pelos irmãos, famílias são sustentadas pelos dízimos, ofertas dos irmãos. Então, o melhor dessa terra tem um valor elevado. Deus vai te prosperar se você ouvir e quiser obedecer a sua palavra. Então, receba nessa noite o amor de Deus e o perdão de Deus, e ainda que as tuas vestes estejam manchadas com uma escarlata e o carmesim, diz o Senhor para ti através da sua palavra, que elas serão mais brancas que a neve, serão brancas como a lã, porque o nosso Deus é um Deus que libera perdão. O nosso Deus é um Deus que libera restauração para nossas vidas. Então Deus abençoe você, em nome de Jesus. E se essa palavra de alguma maneira falou com a tua vida, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário se a palavra te abençoou. Coloca aí embaixo, Daniel, essa palavra me abençoou hoje. Deus abençoe. E você comenta, você compartilha, lança lá no grupo da tua família, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus e seja tocado, tá bom? Se você está no Facebook, nos acompanhando pelo Facebook e ainda não é inscrito no nosso canal, me fortalece aí, fortalece o nosso canal aí, para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho, com a palavra de Deus, com a salvação que Deus tem para todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima palavra.